Marcos, no capítulo 4, verso 35 ao 41. Diz assim, olha, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra poderosa, irmãos, que palavra maravilhosa. Esse episódio aqui narra, né? Marcos narra esse episódio de um determinado dia em que Jesus convidou os discípulos para passarem para o outro lado do mar da Galileia, para outra margem, e nos diz que enquanto faziam a travessia, Jesus aproveitou o momento para descansar. Afinal de contas, irmão, Jesus, ele era Deus, ele era 100% Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus, mas quando ele se tornou homem aqui na terra, também foi 100% homem. Quando ele nasceu aqui entre nós, né, tomou forma humana, ele também se tornou 100% homem. Né? Então, ele passou pelas mesmas dores que eu e você passamos pelas mesmas angústias, pelos mesmos sofrimentos, pelos mesmos desafios da nossa vida. Né? Ele passou pelas mesmas experiências que eu e você temos passado hoje. Pelas mesmas lutas e provavelmente ainda maiores, porque ele era um alvo, né, do diabo. O Satanás sabia de quem se tratava aquele menino, né, e desde a sua infância tentou tirar a sua vida. Né, ali naquela perseguição, quando os inocentes foram mortos por determinação do rei, aquilo era um ataque, uma fúria contra Jesus, né? Para que ele não chegasse até a cruz, para que ele não cumprisse o propósito para o qual ele tinha vindo, que era morrer por mim e por você, para nos resgatar, nos redimir da perdição, né? Nos tirar das trevas para a luz, e assim salvar-nos, uma vez que estávamos perdidos. Né? Então, desde a infância, na sua adolescência, na sua mocidade, na sua vida adulta, até os 33 anos, ele enfrentou o que eu e você enfrentamos. Tristezas, angústias, decepções, sofrimentos, escassez, dores, ele passou. E ele estava cansado, né? E ele se deitou ali para dormir, para descansar um pouco dentro do barco. E quando acontece, de repente acontece um grande temporal de vento, diz aqui, né? E quando a Bíblia diz grande, era um grande temporal mesmo, e de maneira tal que veio a causar pavor em pessoas experientes ali no Mar da Galileia. Pescadores, homens que conheciam aquelas águas, conheciam porque ali tinham passado grande parte de suas vidas pescando, alguns deles, né? Então, mas era tão grande a tempestade que se levantou, que diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, grandes ondas se levantaram, colocando em risco a vida de todos eles. Jesus dormia, e eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes eu e você também queremos fazer a mesma pergunta para Deus, né? Senhor, o Senhor não está vendo? O
Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? As minhas necessidades, a minha dor, a minha luta, o meu sofrimento, os meus problemas. O Senhor não está vendo? Às vezes eu e você parecemos querer fazer essa pergunta para Deus, né? E muitas vezes até interiormente fazemos. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa? Será que Deus não está olhando? Será que Deus não está percebendo? Será que Deus se esqueceu? Será que Deus não se lembra mais de mim? Não se lembra mais das minhas causas, da minha dor, do meu sofrimento? E os discípulos questionaram se Jesus se importava com eles. Se de fato Jesus se importava com eles. Será que o Senhor se importa conosco? Com as nossas vidas? Com o momento de aflição que estamos passando? Com o momento de perigo? Deus se importa. Talvez seja essa pergunta também que você, meu irmão, minha irmã fez ou tem feito. Deus manda eu te dizer que Ele se importa. Que Ele se preocupa. E que Ele continua cuidando e que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle. Então Jesus desperta, nos diz aqui no 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando eu era criança, eu me lembro que lá na fazenda que morávamos, quando vinha chuvas pesadas, acompanhada de vendaval, as telhas, às vezes, destelhava a casa. Né? E as telhas eram arremessadas, ou para dentro de casa, ou para fora, e era um desespero, era um pavor, quando a gente percebia que viria uma chuva de vento, a gente já se desesperava antes dela chegar. E aí tinha uma mesa de madeira, minha mãe juntava todas as crianças ali debaixo daquela mesa de madeira, e ali a gente ficava encolhidinho, protegido. Quando caía algum objeto, alguma coisa, não nos feria, porque a mesa nos protegia. E ali era o nosso socorro, era o nosso abrigo. Deus também tem nos abrigado, tem nos acolhido debaixo das suas mãos poderosas. Deus tem nos acolhido debaixo das suas mãos, até que a tempestade passe, até que os ventos sejam dissipados, né? E quando a gente estava ali escondidinho debaixo daquela mesa, não havia nada do que fazer. Era só pedir a Deus socorro, proteção e, com muita aflição, aguardar que a tempestade se fosse. Até que a tempestade ia se tornando mais branda, os trovões iam diminuindo, né? Cessava-se a chuva, novamente vinha o sol, e aí a gente se alegrava. Então não havia nada que a gente podia fazer naquela tempestade. Também não havia nada que os discípulos pudessem fazer. Mas é importante que nós entendamos que Deus, Ele faz cessar a tempestade. Não há tempestade maior do que o nosso Deus, não há ventos maiores do que o nosso Deus. Ele faz cessar os ventos, Ele faz cessar a tempestade, porque Ele tem poder. Ele criou os ventos, Ele criou o mar, Ele criou a terra, Ele fez tudo. Esse é o nosso Deus. Quem sabe você agora está aflito, vivendo um tempo de desespero, de angústia. Mas confie em Deus. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, diz a palavra de Deus, né? Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, meu irmão e minha irmã,
Deus está te acolhendo com suas mãos poderosas aí. Confie nele, viu? Que não façamos como os discípulos que duvidaram. E então, Jesus, depois de repreender os ventos, diz aqui, né? Que Jesus disse ao vento, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele perguntou aos discípulos, por que vocês, como é que não tendes fé? Eles não tinham de fato fé e por isso entraram em total desespero. Mas quando a gente confia em Deus, a gente não se desespera. Quando a nossa fé é real e verdadeira, não nos desesperamos. Mas mantemos a fé, mantemos a esperança, mantemos a firmeza, né? A confiança em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, use a sua fé. Essa palavra hoje é para fortalecer a minha e a sua fé. Para que você fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? No momento certo, Ele faz com que o vento cesse, com que a tempestade passe. E novamente vem o tempo da bonança, vem o tempo da colheita, vem o tempo da vitória e vem o tempo da bênção. Se Jesus está presente na sua vida, Ele prometeu que estaria, né? Ele prometeu que estaria conosco. Se Ele está presente conosco e Ele disse que estaria, então apenas confiemos nele. Amém? Fica aqui essa palavra. Eu quero orar por você. Seja qual for a luta, a tempestade, o vento que você possa estar passando. Eu vou orar para que Deus possa te abençoar, te dar vitória e trazer livramento para você, para sua família. Amém? Meu Deus, eu oro nesse momento, Senhor, por todas as pessoas que estão agora, Senhor, assistindo essa live, que possam estar passando por momentos de luta, de tribulação, de tempestade, Senhor. Talvez, ó Pai querido, nesse exato momento, hajam pessoas que estão precisando, ó Deus querido, da sua intervenção, do milagre que vem do Senhor. Quem sabe uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, ó Deus querido, um problema que está, Senhor, tirando a paz, tirando a alegria, tirando, Senhor, o sono, tirando, Senhor, a esperança. Eu quero pedir ao Senhor agora que venha, ó Deus querido, com a sua bênção, trazendo cura, libertação, trazendo, Senhor, restauração, trazendo, ó Deus, a libertação necessária. Que essa pessoa que está doente seja curada no nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, desde o alto da cabeça aos pés, seja livre agora, seja curada e curada, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que precisa de um milagre na família, que o Senhor possa abençoar. Essa que precisa de um emprego, ou pagar as dívidas, quem sabe, seja qual for a luta, a tribulação, a tempestade, o vento que está assolando esta pessoa, esta casa, que ela seja abençoada, que ela seja restaurada, em nome de Jesus, e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus.